Bom dia, galerinha do segundo ano. Vamos mais uma aula sobre química orgânica. E agora falando sobre a classificação das cadeias de carbono, tá? Tem várias classificações. A primeira é quanto ao tipo de cadeia. Elas podem ser cadeias abertas, também chamadas de acíclicas ou alifáticas. Essas cadeias abertas possuem, tá, carbonos em sequência linear, tá? Não tem nenhum ciclo que fecha ela, tá? Sempre abertas, linear. O segundo tipo é a cadeia fechada, ou também chamado de cíclicas. Tá? Notem esse exemplo aqui, eu tenho 1, 2, 3 carbonos e eles sempre estão se fechando. Neste caso aqui, ó, eu tenho 4 carbonos e sempre é um ciclo. Cada extremidadezinha aqui é um carbono, tá? Quando não aparece, com seus respectivos hidrogênios. Olha lá, ó. Tá? A mesma coisa aqui com 5, ó. Cada quininho é um carbono e eles estão sempre fechados, ó. É um ciclo. Beleza? Agora eu tenho as fechadas alicíclicas. Essas fechadas alicíclicas, geralmente com 6 carbonos, tá? Para diferenciar das cadeias aromáticas. Essa cadeia fechada alicíclica, ela não tem um anel aromático, tá? Ela é só fechada. Ela pode ser com simples ligação ou pode também ter uma dupla ligação, tá? Já as cadeias fechadas aromáticas, é fácil identificá-las. Sempre ela vai ter o anel aromático. Aqui é o anel, aqui, ó. Esse aqui é o anel aromático. Ela pode ser representada desta forma. Ela pode ser representada com 3 dupla ligação, tá? Ou desta forma aqui, ó, com os carboninhos. Lembrando que é intercaladas as duplas ligações. E por último, as cadeias mistas, que podem ser fechadas, ó, tem um pedaço fechado, e a outra parte aberta. Tá? Então tem as duas mistas. Tá? Enquanto a classificação delas podem ser desse tipo. Tá? Abertas, fechadas, fechadas acíclicas, fechadas aromáticas e cadeias mistas. Tá? Esses são o tipo de cadeia. Eu também tenho quanto à disposição dos átomos. Tá? Quanto à disposição dos átomos, tem 2 tipos. Elas podem ser cadeias normais ou ramificadas. Tá? Normais ou ramificadas. As cadeias normais, notem, é linear também. Tá? Ela pode ser retinha aqui, ó. Beleza? Essa aqui é uma cadeia normal. Não tem nenhuma ramificação, não tem nenhum braço, não tem nada saindo dela. Tá? Lembrando, sempre com os hidrogênios. Tem que completar as 4 ligações. Beleza? Já nessa cadeia de baixo aqui, ó, eu tenho ramificações. Tá? Eu tenho uma aqui em forma de L. Sempre você vai contar a cadeia maior. Porque se eu fosse contar aqui, ó, seria 1, 2, 3, 4, 5. Não é a maior. Aqui eu tenho a maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha cadeia principal é essa, ó, cadeia principal. Tá? Essa aqui é a minha cadeia principal. E essa aqui é a minha ramificação. Já nessa de baixo, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 carbonos também. Neste caso aqui, ó, a minha ramificação está aqui, ó. Cadeia principal, ramificação. Tá? Então, quanto à disposição dos átomos, eu tenho 2. Cadeia normal e cadeia ramificada. Agora, quanto aos tipos de ligação. Tá? Aí, eu tenho que prestar bem atenção. Beleza? Podem ser cadeias saturadas e insaturadas.
Saturada não tem dupla ligação entre carbonos, ó. Entre carbonos não tem dupla nem tripla ligação entre carbonos, tá? Não pode ter entre carbonos. Nesse segundo exemplo aqui, ó, eu tenho uma dupla ligação, só que não está entre carbonos, tem um oxigênio e um carbono. Ah, então não está entre carbonos. Então ela é uma cadeia saturada. Já as cadeias insaturadas tem que ter dupla ligação entre. Neste caso aqui, ó, eu tenho uma dupla ligação. Então, está entre carbonos. Então eu vou chamar essa cadeia de insaturada, quanto ao tipo de ligação. Saturada e insaturada. Quanto à natureza dos átomos, tá? Isso aqui ela pode ser homogênea e heterogênea. Homogênea só tem que ter carbono e hidrogênio entre carbonos, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu só tenho carbono e hidrogênio. Ah, professor, mas esse segundo exemplo aqui, eu tenho oxigênio, mas não está entre carbonos, tá? Então, esses oxigênios aqui, ó, não está entre carbonos. Então, eu falo que ela é uma cadeia homogênea também. Já nesse exemplo de baixo, tá? No exemplo de baixo, eu tenho uma cadeia heterogênea. Por quê? O oxigênio está entre dois carbonos. Entre, tá? Dois carbonos. Então, ela é chamada de heterogênea. Aqui eu tenho um exercício. Um exemplo. Classifique o composto abaixo. Então, todas as classificações. Primeiro, vamos lá. Quanto ao tipo de cadeia? Aberta, fechada, aromática? Não tem nenhum ciclo. Então, a primeira classificação quanto ao tipo é aberta. Tá? O segundo tipo de classificação é uma cadeia normal ou ramificada? Ó. Tá? Uma cadeia normal. Agora, quanto insaturação? Saturada ou insaturada? Notem, tem dupla ligação. Então, ela é insaturada. E por último, homogêneo ou heterogêneo? Olha o nitrogênio aqui entre carbono. Não é carbono nem hidrogênio, é nitrogênio. Então, ela é heterogênea. Beleza? Agora vem a nomenclatura. A nomenclatura tem que tomar cuidado, tá? Porque ela tem várias etapas. Vamos primeiro no prefixo. O prefixo é o número de carbonos. Quando tiver um carbono, met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. 5, pent. 6, hex. 7, hepta. 8, octa. 9, non. 10, dec. Quanto à sua insaturação, as mais vistas são essas, tá? Quando tiver só simples ligação entre carbonos, só um tracinho entre carbonos, é an, tá? Que é o intermediário. Quando tiver dupla ligação entre carbonos, en. Quando tiver com 3 ligações entre carbonos, tripla ligação, in. Quando tiver 2 duplas, dien. Uma dupla e uma tripla, enin. Tá? E o final, como é hidrocarboneto, o. Tá? Como que vai ficar, então, os exemplos? Vamos lá. Neste caso aqui, eu tenho 3 carbonos. 3, prefixo próprio. Intermediário, an, porque é só simples ligação. E final, o. Depois eu tenho, no segundo, 3 carbonos. Próprio. Tenho dupla ligação. Em. Final, o. Terceiro, olha lá, 3 carbonos. Próprio. Dupla ligação. Em. Final, o. Propino, propeno, propano. Esses dois aqui, vamos fazer junto.
Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Prefixo. Pente. Né? Pentacampeão, Brasil. Aí, só tem simples ligação. E por último, O. Eu tenho um pentano. Neste caso aqui, eu também tenho 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pente. Só que agora eu tenho dupla ligação, ó. Então, em. Final, ou. Só que quando eu tenho mais de 3 carbonos, eu tenho que identificar aonde está a dupla ligação. Neste caso aqui, eu vou contar da parte mais próxima à extremidade. A parte mais próxima é aqui, ó. 1, 2. Então, no carbono 2, eu tenho uma dupla ligação. Vou colocar entre o T e o E. Beleza? Espero que tenha gostado. Bom dia.